Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 20, Escola da Divina Vontade, o Evangelho como me foi revelado. Magnífica. A oração, para mim, é a oração mais linda que tem de Nossa Senhora, claro, como foi falado na escola, né? O Pai Nosso também é a junção das duas orações, né? Mas essa oração ela é muito linda, né? A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço e dispensou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, essa oração de Nossa Senhora, ela fez quando ela se encontra com Isabel, né? Nossa Senhora cheia do Espírito Santo, né? Ela já tinha recebido a anunciação do anjo Gabriel, que ela estava grávida, né? Que ela ia trazer o Verbo à Terra. E a gente sabe que antes tinha sido profetizado, né? Tanto tinha sido profetizado que Jesus ia nascer de uma virgem, né? Como tinha sido profetizado que ia nascer o Salvador. Mas Nossa Senhora estava repleta do Espírito Santo e quando ela faz essa saudação, a criança que estava no ventre de Isabel estremece, ou seja, João Batista. Na hora ali ele recebeu também, né, a visita do Espírito Santo, porque Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo. E aí ela faz essa lindíssima oração. Minha alma glorifica ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Por que que a alma dela glorificava o Senhor? Né? Porque há muito tempo ela pedia para que viesse o Salvador. Né? Nossa Senhora, mesmo antes dela saber que ela ia ser a mãe do Salvador, né? Antes da anunciação do anjo, ela já pedia o Salvador, né? E quando ela recebe a visita do anjo, que fala para ela que ela vai ser a mãe do Salvador, e aí, quando ela tem esse encontro com Isabel, ela fala: minha alma glorifica o Senhor, né? Porque a alma dela glorificava o Senhor, ela era repleta de Deus, da graça de Deus, né? E hoje na escola, achei interessante que hoje na escola, Jesus falando que nós não temos nada, nós não fazemos nada sem que seja, sem que Deus queira, né? Tipo isso, sem que Deus queira, sem que seja a ação da divina vontade, né? E aí até eu partilhava ontem com as minhas meninas, as meninas da minha casa, eu partilhava ontem com uma delas que aquela pessoa que acha que produz alguma coisa sozinho, que é bom por si mesmo, que não reconhece, né? Que não tem essa alma que glorifique ao Senhor, né? Porque a nossa alma, do mesmo jeito que foi com Nossa Senhora, a nossa alma ela tem que glorificar o Senhor. Porque se nós estamos hoje aqui, né, estudando esse dia, foi através da misericórdia do Senhor, foi através do amor do Senhor, né, que nos fez acordar. Foi a divina vontade que nos fez acordar, que nos fez despertar, que nos fez ter disposição, né, de meditar, de assistir à escola, como foi falado. Nós somos muito assim mesmo, nós nos alimentamos 24 horas dos conteúdos, né? Eu achei também muito interessante o que foi falado hoje na escola sobre a santidade humana, né? Porque assim, eu também, nossa, todo o livro de santo, toda coisa que eu via, eu queria ter livro, várias imagens, eu queria ter. E hoje, depois que eu tenho o livro do céu, e que eu também tenho a mística Cidade de Deus, né? E a vida íntima, que sempre quando eu não tô com o livro do céu, eu tô com esses livros, né? E aí eu fico meditando, lendo, ou então eu fico assistindo a escola de novo, que eu gosto muito de assistir a escola, ou assisto alguns vídeos que é postado no fim de semana, e aí eu passo e assisto e eu vejo a diferença, né, do que faz. Só que quando Nossa Senhora fala assim, minha alma glorifica ao Senhor, aí eu fico pensando assim, quantas almas glorificam ao Senhor, né? Quantas almas? Nossa Senhora, ela não fez essa oração à toa. Ela não fez essa oração simplesmente só porque ela estava com Jesus dentro dela. É porque a alma dela realmente glorificava o Senhor, né? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? O espírito dela, a alegria dela, né? Vamos dizer assim, o alimento, né, de Nossa Senhora, o alimento espiritual de Nossa Senhora era o Senhor, era Deus o Salvador, né? O Salvador de Nossa Senhora. Ela estava esperando o Salvador, mas ela reconhecia também esse Salvador, essa necessidade da vinda desse Salvador. Porque pôs os olhos na humildade de sua serva, né? Aí ela fala, porque o Senhor pôs os olhos na minha humildade, né? Na humildade de sua serva.
né? Ela se colocava muito pequena, muito humilde, muito limitada, como a gente se coloca também, né? Na humildade de sua serva. E ela estava ali para servir. E o filho da divina vontade, ele está ali para servir, né? O filho da divina vontade, ele veio à Terra para quê? Qual é o objetivo do filho da divina vontade? É só estudar? É só viver? É só praticar? Não, mas também para servir, né? Servir no amor, servir no perdão, na caridade, né? É, e servir nas nossas orações que a gente faz pelo passado, presente e futuro, que também é um servir. Como Jesus falou hoje na escola, né? A gente reza pedindo a Deus para que as outras pessoas conheçam a santidade divina e venham viver essa santidade, né? A gente coloca tudo disponível, né? Graças a Deus a gente tem o próprio Espírito Santo conduzindo a nossa comunidade e nós temos tudo disponível, né? Para que as pessoas conheçam essa santidade. O que antes poderia ser difícil, né? Às vezes a gente fala assim dos escritos, né? Do livro do céu e tudo, porque às vezes a gente vê alguma palavra estranha, ou porque às vezes alguma tradução sai errada, né? Vem uma palavra errada, com significado diferente, mas assim, gente, nossa alma ela tem que glorificar o Senhor, né? Porque mesmo diante de uma tradução errada, né? De uma tradução, às vezes com a palavra estranha, mas hoje nós temos acesso a esses livros, né? O que, o que muitas pessoas, talvez até de Corato, da Itália, de outros lugares, né, que nós sabemos que o livro do céu ele tem italiano e espanhol, e talvez não seja tão apreciado, tão estudado como no Brasil, né, como na nossa comunidade. Quando eu falo no Brasil, gente, é na nossa comunidade, né, mas a gente teve também a graça de Deus permitir, porque a gente via tanto a dedicação, né, da fundadora da nossa comunidade Filha de Volutas Tua. Ela fazia as traduções com todo amor, todo carinho, muito antes dessa tradução chegar aqui no Brasil, da Divina Vontade no Brasil, da gente ter acesso à Divina Vontade no Brasil. A gente já conhecia o Livro do Céu por causa das traduções dela. Claro que hoje, graças a Deus, a gente para não arrumar rolo, né, não ter problema, não estar vamos dizer assim, em desunião, ou tipo assim, ter um obstáculo, né? Ela removeu todos os conteúdos e hoje a gente usa a Divina Vontade no Brasil. Mas quando a Divina Vontade no Brasil, quando a gente teve acesso a esses livros da Divina Vontade no Brasil, a gente já conhecia bastante o livro do céu. Eu mesmo posso testemunhar aqui porque eu estou desde o comecinho da comunidade, eu acompanhei todo o processo de tradução, né, que a Aline fazia, né, que ela parou de fazer justamente quando o livro A Divina Vontade no Brasil começou a traduzir os livros e foi disponibilizando todos, e aí Jesus simplesmente liberou ela desse trabalho, né, para colocar ela hoje na escola da Divina Vontade, para que ela pudesse se dedicar mais, né, à escola da Divina Vontade. Mas vamos continuar aqui. Aí ele fala, porque pôs os olhos, ela fala, porque pôs os olhos na humildade de sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Então, todas as gerações chamam Nossa Senhora de bem-aventurada, né?
todas as gerações, desde a criação de Nossa Senhora, desde quando ela nasceu, foi gerada no ventre de Ana, né? Depois que ela teve Jesus, depois que que o anjo anunciou a ela, né, que ela ia ser a mãe do Salvador, aí ela fala: todas as gerações me chamarão, né, de bem-aventurada, né, de bem-aventurada. Então, continuando aqui, né? O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, né? Então, foi uma maravilha muito grande, né? Nossa Senhora ser a mãe do Salvador. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Então, a misericórdia do Senhor se estendeu de geração, se estende até hoje, de geração em geração. Antes de Nossa Senhora, depois de Nossa Senhora, né? Depois do nascimento de Jesus. Sobre aqueles que o temem, né? Sobre aquelas pessoas que buscam ao Senhor, né? Que temem ao Senhor. Manifestou o poder de seu braço e dispensou os soberbos. Olha que interessante. Manifestou o poder de seu braço. O que é que o Senhor faz quando Ele permite os castigos, as cruzes para nós? É a manifestação do poder do braço do Senhor. E dispensou os soberbos, né? Aquela pessoa soberba, né? A gente vê que na pandemia, muita gente, né? Muita gente que tinha sua confiança no dinheiro, né? Muitos que tinham confiança no dinheiro, muitos que tinham a confiança nos seus próprios méritos para se salvar, a pandemia levou, né? Jesus levou. Derrubou os poderosos de seus tronos. Quantas pessoas, gente, a gente não viu falecer com essa pandemia, os poderosos, né? As pessoas, a gente viu pessoas poderosas, pessoas que se achavam poderosas humanamente falando, né? Que tinham dinheiro, cargos, profissões, casas, né? E o que aconteceu? A pandemia levou embora, né? E exaltou os humildes, né? Então Deus, ele é aquele que derruba do trono os poderosos e exaltou os humildes. E exalta os humildes, né? Essas pessoas que se sustentam, que põem a sua base só no seu espiritual, aquelas pessoas que acham, falam pra gente, a gente vê muito isso, que porque tem muitos anos de caminhada, ou porque são pessoas religiosas, né? São pessoas que têm autoconhecimento, né? E aí, quando a gente vai falar do livro do céu, quando a gente vai passar para eles o livro do céu, falar alguma coisa do livro do céu, eles olham para a gente com soberba e, né, com aquele olhar altivo, né? Se a gente chega diante de um teólogo, de um filósofo, né, de uma pessoa religiosa para falar do livro do céu, né, que tem autoconhecimento, que fez filosofia, teologia, eles olham para a gente assim e falam: nossa, quem são vocês, entendeu? Como que vocês falam essas coisas, né? Às vezes tem pessoas que podem até ouvir os vídeos da nossa comunidade e pensar assim: nossa, mas quem são vocês? Quem é esse povo que fala essas coisas de santidade humana? Que fala essas coisas que não troca a santidade divina, mas tudo não é santidade. As pessoas pensam assim, mas tudo não é santidade, né? E na realidade, a santidade humana ela é totalmente diferente, né, da santidade divina. E ele exalta os humildes, né?
Ele exalta os humildes. Jesus, ele vem para os humildes. Ele está no meio dos pecadores, ele está no meio das pessoas que, aos olhos do mundo, não tem estudo, né? Aos olhos do mundo não tem estudo. Eu tiro por mim, quando às vezes eu vou falar do livro do céu, quando eu vou meditar, quando eu vou explicar para alguém, aí às vezes as pessoas falam assim, mas onde você aprendeu isso? Como que você sabe isso? E eu simplesmente respondo, sou eu que sei, não é? Eu não sei nada. É Jesus que fala em nós, né? Nós, filhos da divina vontade, nós damos todos os méritos a Jesus. Tudo é por ele, para ele, com ele, nele, né? E aí Nossa Senhora fala assim, ó, o Senhor fez em mim maravilhas, né? O Senhor fez em mim maravilhas, né? Foi o Senhor que fez nela maravilhas. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, ou o Senhor fez em mim maravilhas. Tem umas orações do Magnífica que tá, o Senhor fez em mim maravilhas. Mas aqui a Valtorta escreveu, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome, né? Então ela reconhece, ela tem esse reconhecimento que o Todo-Poderoso fez nela maravilhas. Santo é o seu nome, né? A sua misericórdia se estende de geração em geração. Então ela fala, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, né? Não é sobre qualquer pessoa, é sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispensou os soberbos, né? As pessoas que confiam muito em si mesmas, que são cheias de si, que têm opiniões. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, né? Ontem eu estava até partilhando com uma menina, uma das meninas lá da minha casa, estava falando assim, que quando a gente tem esse negócio de ouvir a nós mesmos o tempo todo, a gente ter muita opinião, fica difícil para a divina vontade atuar, né? Porque a pessoa não ouve Deus, a pessoa não ouve, e aí fica se ouvindo a si mesmo, né? Aos famintos encheu de bens, né? O que é que Jesus tem feito conosco, né? Essas pessoas humildes, pequenas, vazias, né? Somos nós da nossa comunidade que vivemos a cada dia, né? Buscando mais, sendo gulosos, como Jesus falou na escola, né? Sendo famintos. A gente vivia na santidade humana e faltava algo dentro da gente. A gente sempre buscava algo, buscava algo. E hoje a gente estudando o livro do céu, a gente se encheu de bens, né? A gente se sente completo. E os ricos despediu de mãos vazias. Então hoje, gente, o conhecimento dessas pessoas, né? Essas pessoas que se acham ricas, filosófica e teologicamente, ou pessoas que até mesmo têm anos de caminhada, né? Ou então que, como Jesus falou na escola, tem uma biblioteca de livros, né? Vende livro para Dedéu, tem uma biblioteca de livro, né? E eu era assim, eu queria muito ter uma biblioteca de livro. Eu tenho bastante livro na minha casa, né? Porque antes de eu conhecer a Divina Vontade, eu ganhava muito livro, que eu gostava de ler, gosto de ler. Mas aí depois que eu conheci o livro do céu, aí pronto. Aí ficaram todos os livros na estante e a minha prioridade é o livro do céu. Hoje, eu confesso para vocês, a minha maior riqueza são os livros do céu, né? E graças a Deus, Deus me deu o presente de tê-los impresso, né? Deus colocou uma pessoa muito generosa que
me doou os livros, imprimiu e me doou quando eu estive em São Paulo e eu trouxe. E para mim hoje é a minha maior riqueza, né? É muito melhor do que roupa, sapato, casa, do que qualquer outra riqueza humana, do que teologia, filosofia. Desculpa, nada contra a pessoa que faz teologia e filosofia, mas para mim, hoje, o livro do céu é, mais, é o livro mais rico, é o que nos dá mais riquezas, né? Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, né? Então, o Senhor acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, né? Então, quando Jesus vem em Nossa Senhora é para cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão e a sua descendência para sempre, né? Jesus já tinha prometido a Abraão, né, Isaac, Jacó, todos os profetas, porque se a gente for pegar a palavra de Deus, a gente vai ver que a vinda de Jesus já tinha sido anunciada há muito tempo, antes mesmo dele ser concebido no ventre de Nossa Senhora, né? E aí ela fala assim, ó, acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, né? Então Jesus ele vem, né, para o povo de Israel, ele acolhe Israel, seu servo, né? Lembrado de sua misericórdia. Então ele lembra de tudo que ele prometeu, né? Como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência. Jesus tinha prometido a Abraão e a sua descendência de que não ia faltar a misericórdia dele, né? E aí ele cumpre a promessa para sempre. E hoje nós estamos recebendo esses frutos, né, da misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, né? E aí ela termina com glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então essa oração de Nossa Senhora é lindíssima, né? É lindíssima, porque imagina, né? Quando eu estava tendo essa meditação hoje, né? Que hoje é o Evangelho como me foi revelado, e até Jesus falando, né? Que tem momentos tristes, tem momento feliz, né? Mas eu imagino, gente, a felicidade que Isabel não sentiu, né? Quando encontrou Nossa Senhora, né? Encontrou Nossa Senhora, porque Deus fez maravilha em Nossa Senhora, mas ele também fez maravilha em Isabel, né? Isabel também não tinha filhos e ele fez maravilha, né? As pessoas ali daquele lugar falavam que Isabel não ia ter filho, né? Porque Isabel já era avançada em idade, né? E imagina só o encontro delas duas, né? Porque do mesmo jeito que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, com a presença de Nossa Senhora, com a visita de Nossa Senhora também viu em Isabel a presença do poder de Deus, né? A maravilha da graça de Deus na vida de Isabel, né? Porque Deus derramou essa graça de Isabel ser mãe do precursor, né? Mãe de João Batista, que eu não sei se eu coloquei a palavra certa, mas mãe de João Batista, por maravilha, né? Pela humildade tanto de Nossa Senhora como de Isabel, né? Isabel era muito humilde, então o Senhor fez maravilhas nela também, porque ela precisava ter um filho, né? Porque ela já era daquela idade, não tinha filho, e filho era a consumação do casamento. Filho era uma graça, né? Era não, é até hoje, né? Mas
Antes era tipo assim, não ter um filho era difícil para uma mulher lidar, né? Ser estéril, não ter filho. A gente vê que tem muitas que sofrem com esse problema, até na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp, que nós temos o Hospital da Misericórdia também, né? Tinha uma pessoa que pedia muito um filho, muito, muito, muito. Ela pedia em todas as orações, né? Todos os momentos que a gente fazia, até que por uma oração feita na Divina Vontade, né? Graças a Deus, pelo fruto da Divina Vontade, ela hoje está gerando, né? Um bebezinho, né? E ela ficou cheia do Espírito Santo quando ela recebeu essa revelação, né? Porque o Senhor fez nela maravilha, né? Usou o canal, né, da filha da Divina Vontade que fez a oração por ela e ela fez e o Senhor fez nela maravilhas, né? Então assim, o Senhor fez maravilhas. Quando Nossa Senhora canta, faz esse canto, ela não faz só por ela, né? Ela não faz só por ela, só simplesmente porque ela é quem estava gerando Jesus. Não. Ela faz pela maravilha que ela também vê em Isabel, né? A maravilha que ela também vê em Isabel, porque Isabel era estéril, né? E ela estava grávida, igual a Nossa Senhora. Mas só que Nossa Senhora, quando foi visitar Isabel, Isabel já estava de 6 meses, né? Grávida de 6 meses. Mas como que Isabel, numa avançada idade, teve filho, né? Como? Através da mão do Senhor, porque Isabel temia o Senhor, então a misericórdia veio até ela, né? Então, quando Nossa Senhora faz esse canto, ela faz por ela e faz por Isabel. Ela, Isabel vê a maravilha de Deus em Nossa Senhora e Nossa Senhora vê a maravilha de Deus em Isabel. Por isso que tem essa explosão, né? Essa explosão que foi falada é justamente por causa disso, porque uma contempla uma na outra a ação de Deus, a maravilha de Deus, o poder de Deus na vida delas. E elas eram servas humildes, humildes servas do Senhor, né? Elas eram humildes, elas eram tenentes a Deus, elas amavam a Deus. E Nossa Senhora pediu Salvador, e com certeza Isabel deveria pedir também, né? E aí vem João Batista para preparar o caminho do Senhor, para ser esse que vai preparar o caminho do Senhor, né? Tanto é que Jesus ele vai ser batizado por João, a gente vai ver isso depois no estudo, né? Mas é a maravilha do Senhor que acontece nas duas, né? Nas duas servas do Senhor, uma por ser a mãe do Salvador, que iria salvar todo Israel, né? E outra por ser a mãe do preparador do caminho do Senhor. E aí uma contempla a maravilha uma na outra. A maravilha do Senhor. Isabel, com certeza, deveria ser humilhada também, porque ela não tinha filho, né? Ela não tinha filhos. Então, assim, ela viu a misericórdia do Senhor alcançar ela. Mas essa misericórdia, é tão interessante a gente ver essa oração, porque essa misericórdia do Senhor, né, que era o próprio Senhor, que estava, que vai ao encontro de Isabel. Olha só, antes de Nossa Senhora ir até Isabel, a misericórdia veio até Isabel para que ela engravidasse, tivesse o preparador do caminho do Senhor. Mas aí, quando elas se encontram, quando o Verbo encarnado, né, que já estava encarnado, já estava dentro do ventre de Nossa Senhora, encontra com a misericórdia do Senhor, com a maravilha do Senhor, quando Nossa Senhora vê Isabel grávida, né? Foi a misericórdia do Senhor, misericórdia que alcançou Isabel.
E aí, o Verbo encarnado, que é a própria misericórdia, que foi derramada em Isabel, vai de encontro a Isabel e a criança, o Verbo encarnado, né, que é o próprio Espírito Santo, o Verbo encarnado, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam, a gente vê isso no livro do céu, que Jesus ele nunca se separou do Pai e nem o Espírito Santo, né? Jesus ele fez tudo de acordo com a lei, do jeito que tinha sido profetizado. Só que aí, quando tem esse encontro com elas duas, a criança se estremece no ventre de Isabel, né? Isso aqui é incrível. E aí Nossa Senhora faz essa oração lindíssima. Faz essa oração lindíssima. Tanto por estar gerando o Salvador, né? Por ela ser a mãe do Salvador, mas ao mesmo tempo por ela ver a maravilha do Senhor feita em Isabel, que é a gestação de Isabel. Foi uma maravilha do Senhor, foi a misericórdia do Senhor que foi se derramado nela, né? É muito incrível. Essa oração é perfeita. Em nome do Pai Amém, que me criou, do Fiat. Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade à minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu separei dois trechos aqui, que eu estava procurando um trecho aqui para meditar e achei muito bonito. É a senhora, em meio a essa alegria e dor, sente muito a sua falta, dando recado, né, da Isabel. Fala sempre de ti com a Sara e diz: se a minha Maria estivesse aqui, se ela tivesse ficado no templo até agora, ela teria dito a Zacarias para trazê-la. Mas o Senhor queria que ela se casasse com José de Nazaré. Só ela pode me consolar nessa aflição e ajudar a pedir a Deus, porque ela é muito boa. Essa grandeza de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora ela é boa humanamente também, né? Como com a parente, né? A caridade dela de subir as montanhas e ir até Isabel. Aí mostra, revela muito alguém assim que se coloca à disposição de servir, né? De ajudar o próximo, de socorrer, de esquecer de si mesmo para ir em encontro do outro, né? E ela foi porque ela sabia também que era a vontade de Deus, que ela só ia onde Deus queria que ela fosse, ela era totalmente conduzida por ele, né? Então, ela ela foi para uma coisa sobrenatural, não foi só assim. Ah, eu vou visitar Isabel. Ah, não foi visitar Isabel no intuito de, vou confirmar se é verdade a profecia, né? Se Isabel realmente está grávida. Nada disso. Ah, eu vou visitar ela porque não há ordem humana também, porque eu tô com muita saudade dela, tal. Agora eu quero ir lá, tal, porque ela tá grávida. Não. Ela foi porque ela sabia que na ordem da graça era necessário ela ir, que na vontade divina era necessário ela estar lá. Entendeu? Ela não foi para ela, por ela. Ela foi por Deus, né? E Isabel precisava da visita de Nossa Senhora. Muito, 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 muito nesse momento. Humanamente falando, mas principalmente espiritualmente falando, né? Os padres, quando pregam muito dentro dessa questão aí, falam, né, que Isabel, eles falam que Isabel precisava também ser curada porque Isabel tinha uma certa tristeza por tanto tempo estar esperando, né, a gravidez e não ter conseguido. Então, lá no fundo do coração dela, a visita de Nossa Senhora foi uma grande consolação. Ela trazer Jesus foi cura para Isabel, e dessa cura foi graça também para João Batista, né? Que ali o São João Batista foi batizado, né? Então Jesus, olha para você ver, a vontade divina queria que ela fosse até Isabel, queria levar esse batismo para João Batista. Então, tá vendo que Nossa Senhora não foi só para fazer uma visita, que às vezes não podemos reduzir esse momento só numa coisa humana, né? Mas na dimensão divina a gente sabe que tudo é para um propósito maior, né? Um propósito estabelecido por Deus
em que a nossa mãezinha vai ao encontro da sua prima, vai servir ela humanamente falando em todas as necessidades dela, e isso tudo são atos na divina vontade, em que você cuida de alguém que precisa de você, né? Ela sendo uma mãe jovem, vai cuidar de uma mãe idosa, né? Porque ela é uma mulher gestante, mas idosa, então ela não tem a mesma condição física que as outras mulheres jovens, quando estão grávidas, têm. Ela já é de uma idade avançada, então a gravidez dela é bem mais delicada. E ela precisava de ajuda. Ah, mas você pode me falar, mas ela tem servas para isso. Não. Só que ela precisava mais do que uma mão humana ali. Ela precisava da presença divina. E Nossa Senhora é essa presença divina. Ela era Deus chegando ali, naquela casa. Ela é a presença de Deus chegando naquela casa. E pode ter certeza que ali, aquele lugar, quando ela entrou ali, foi iluminado, né? Porque se o sol ilumina. E Nossa Senhora, não só por estar com Jesus, né? Mas por viver na divina vontade, é para você ver, por ela viver na divina vontade, ser esse sol, né? Por ela ter Deus nela, que dá esse dom para ela, que dá essa graça para ela, e por ela ter a graça de ter o Cristo materialmente, vamos dizer assim, encarnado nela, na ordem, na natureza, né? Na questão da natureza e na questão da graça. Meu Deus do céu, a Santíssima Trindade toda ali, unida. É o céu entrando na casa da Isabel. Sabe o que que é isso? É o céu entrando na casa da Isabel. Então a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela foi tomada da presença do Espírito Santo. Ela fez uma profecia, né? O que ela falou não foi ela falando. Era Deus falando nela. Era Deus declarando na boca dela. Isso. Aí ela fala: Bendita és tu entre todas as mulheres. Tá vendo? Bendito o fruto do teu ventre. É aqui fala, diz essas frases bem separadas, né? Então teve um tempo, né? Teve um. Ela fala, bendita és tu, né? Aí depois ela fala, entre todas as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Como tenho merecido que a mãe do meu Senhor venha a mim, sua serva, né? Como tenho merecido tanta graça, né? A graça que ela reconhece, né? De receber que ela reconhece que o que ela está recebendo é um presente de Deus. Não é para ela, na ordem humana falando assim. Ah, porque eu sou boazinha, porque eu mereço, né? Mas ela fala, é um presente de Deus. É uma graça muito grande. Então a Isabel, toda tomada pelo Espírito Santo, reconhece que aquela visita ali não é só a visita de duas parentes. É muito mais do que isso, né? É algo sobrenatural. E ela vê o sobrenatural naquela coisa humana de uma visita. Ela vê o sobrenatural acontecendo naquele momento. Então, olha, ouvindo sua voz, a criança pulou na minha barriga, em sinal de alegria. Então, essa graça passou também para João Batista. E João Batista foi ali batizado, né? Como foi falado. João Batista foi batizado. E eu não sabia, né? Ele recebeu a razão naquele momento, né? Então, eu fiquei impressionada com isso, eu não sabia. E quando eu te abracei, o Espírito do Senhor revelou uma grande verdade ao meu coração, tá vendo? Que é o Espírito Santo que comunicou com ela. Na hora que ela, no contato que ela teve com Nossa Senhora, ali, porque ela estava tendo contato com Deus, era Deus. Então, abençoado é você porque acreditou que Deus pode fazer o que a mente humana acredita que não é possível, né? Como uma mulher que não teve contato com o homem pode engravidar? Humanamente, né? Humanamente pode ser impossível aos olhos humanos, mas para Deus não. Para mostrar o quanto Deus é poderoso, quanto Deus tem domínio sobre todas as coisas, até sobre a natureza das coisas. Deus tem domínio sobre tudo. Então nada é impossível, porque foi Deus que criou as outras coisas. Então, se Ele criou as outras coisas estão abaixo dele. Ele é muito mais poderoso. Ele domina tudo, ele rege tudo. As outras coisas existem porque ele existe, né? Então, para Deus nada é impossível. Então, bem-aventurado és tu, porque pela tua fé farás com que o Senhor cumpra as coisas que te prometeu. Então, pela fé que a Nossa Senhora tem na vontade de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, pelo conhecimento que ela tem de Deus, pelo amor que ela tem e o temor que ela tem, por ela ter dado a vontade dela para Deus, por ela ter sido toda de Deus, sendo possuída por Ele.
Então, vai se cumprir tudo o que foi falado, entende? Porque ela ouvia Deus. Ela não só ouvia, mas ela acreditava naquilo que Deus falava. Ela acreditava nas promessas de Deus. Ela dava valor para Deus. Uma filha legítima, autêntica da divina vontade, né? Então, por causa disso, tua fé farás com que o Senhor cumpra as coisas que te prometeu e as que predisse aos profetas para esse tempo. Então, em você vai acontecer. Os profetas receberam a profecia. Em você a profecia vai se realizar. Olha que lindo. Bem-aventurada és porque trouxestes a santidade a esse meu filho, tá vendo? Você foi fonte de graça para o meu filho. Você chegou aqui, você trouxe também essa presença para mim, para o meu filho, para minha casa, né? Então, nós não somos mais o mesmo a partir desse momento. Zacarias não é mais o mesmo, Isabel não é mais o mesmo, João Batista não é mais o mesmo, né? Bem-aventurada és porque trouxe essa santidade a esse meu filho, que sinto pular de alegria no meu seio, como cabritinho feliz porque se sente libertado do peso da culpa. Chamado-se aquele que segue, santificado antes da redenção por ele. Amém, né? Então ali já começou a missão do Batista, né? Que lindo, né? Que lindo, né? A missão de João Batista, né? Isabel, né? Imagina a alegria daquele encontro ali, né? Foi o maior presente para ela, né? Receber ali o Salvador, receber a Virgem Santíssima, né? Um só ali, né? Eles estavam unidos, totalmente unidos. Ligados não só pela ligação que tem entre a mãe e o bebê, mas ligados pela divindade, né? Então é maravilhoso esse mistério, né? E a gente sente assim também. Quando a gente chama a Nossa Senhora pela nossa vida, pede a intercessão dela, né? Igual quando a gente faz os 31 dias com Maria, quando a gente fez. Foi uma benção, né? Cada dia com ela aprendendo. A gente sente assim muito dentro do ventre dela. Você não se sente nem como a Isabel que recebeu a visita dela, não. O Filho da Divina Vontade se sente Jesus no ventre de Nossa Senhora, já reparou? A gente sente que Nossa Senhora fez diferente com nós. Ela não chamou a gente na nossa casa e falou: Ô Ruth, ô Cíntia, ô Michele, ô Aline, né? Ô Elian. E chamou cada um na casa deles assim, não. E a gente abriu as portas e falou: Nossa, quando você chegou aqui, a paz chegou aqui em mim, não sei o quê. A gente sente que ela pegou nós e pôs no ventre, né? Que ela pegou nós e pôs no ventre dela, não. Vocês são meus filhos, eu vou gerar vocês. Eu não quero ser só a Maria, assim, uma parente, uma amiga, não. Eu sou sua mãe e eu quero assumir vocês totalmente. Nossa Senhora assumiu e assume a humanidade. Assume como filho, coloca dentro do ventre dela e recebe a gente como filho, assumindo a maternidade de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Imagina você dentro do ventre de Nossa Senhora. Se imagine agora, dentro do ventre de Nossa Senhora, sendo gestado por ela. Imagina só, recebendo o alimento direto da mãe, o alimento que passa por ela chega até você. Olha que maravilha que é a nossa mamãe mastigar primeiro, vamos dizer assim, para depois chegar para você. É como se Nossa Senhora fez isso nesse processo dos 31 dias, é o que ela faz. Às vezes ela dá uma mastigada primeiro para nós, assim, ou para ali, para a gente conseguir, porque às vezes a gente não consegue o alimento todo sólido, aí ela vai e amassa a comida e faz a papinha e te dá, para a gente entender. Então, Nossa Senhora também ajuda a gente no entendimento da divina vontade. E muito, né? Ela ajuda muito, porque ela faz questão de assistir a gente. Ela fala, põe na minha conta, que eu vou gestar esse filho durante toda a vida, não é só por um momento, não. Eu vou gestar ele para sempre. Ele é meu, ela é minha. Eu vou ficar com ela no meu ventre, eu vou ficar com ele no meu ventre, eu vou cuidar. Eu vou fazer de tudo para mantê-lo nesse recinto da divina vontade, nessa proteção. E eu vou dar toda assistência contra todos os males. Entendeu? Se a vontade humana quiser ali viver, eu mesmo vou fazer guarda ali, nesse coração, e vou falar: opa, escutem Jesus, não escuta a si mesmo, fique esperto, meus filhos, fique espertos, ouve o pastor, olhe para ele, eu vou
Nem que eu tenha que dar uns beliscão de vez em quando também, uma chineladinha neles, mas não tem problema, eu vou chamar a atenção também. E ser chamada pela atenção de Nossa Senhora não é fácil, não. Ela chamava a atenção de Luísa, então ela também chama a nossa atenção às vezes. E é bom, é bom. Nossa, como é bom ser cuidado por Nossa Senhora, como é bom ser amparado por nossa mãe, saber que a gente não é órfão, saber que a gente tem uma mãe, saber que a gente tem uma família toda no céu, completíssima, né? Nós temos avós, né, no céu também, né? Santana, São Joaquim é nosso também. Foi tudo dado para nós, para a gente aproveitar mesmo, para a gente ser esperto e aproveitar. Aproveitar todas as graças que Deus nos está dando, não perder nada. Para a gente poder também, a gente também dizer sempre para Nossa Senhora isso. Bendita és tu, mãe, entre todas as mulheres, que a gente, nós mulheres, não temos nenhum problema com Nossa Senhora. A gente reconhece. Quando a gente vê a vida dela, a gente fala, nossa, agora eu entendi por que que a Isabel falou isso. Agora eu entendi por que que ela é bem-aventurada. Agora eu entendi por que ela é tudo isso, porque ela é tudo isso mesmo. Quando você vê a vida dela, tudo que ela passou, você fala, eu no lugar dela não poderia realmente, né? Ela é muito maravilhosa, muito mesmo. Então ela passou coisas difíceis que eu não daria conta. Então eu tenho mais motivos de duplicar, triplicar A senhora é esse louvor que a duplamente, a Isabel senhora deu. é triplamente e assim por diante. Bendita mesmo. E cada um de nós dizendo isso, é mais e mais glórias e glórias que estão sendo dadas, porque a gente está glorificando a divina vontade na vida de Nossa Senhora. Porque quando você olha Nossa Senhora, você fala assim, Nossa Senhora, abre o seu coração para mim e mostra qual que é a palavra que está lá dentro do seu coração. Mostra para mim qual que é a palavra chave que regiu toda a sua vida. A gente já sabe que palavra que vai aparecer. Vai aparecer o Fiat, né? Vai aparecer o Fiat voluntas tua, né? Seja feita a vossa vontade. Então, a divina vontade é que queimava o coração de Nossa Senhora. Era o que era o ardor dela, era o pensamento dela, eram os atos dela, eram os passos dela. É tudo que ela fazia em direção aos outros, que ela fez em direção a Isabel, que ela fez em direção a Zacarias, que ela fez em direção a João Batista, que ela fez em direção até aquela senhora lá, curiosa, né, que veio até ela. Tudo que ela fez, o olhar dela ali já, tudo isso também. A presença dela ali é graças, né, da divina vontade. Os atos dela, todos esses atos, foram graças para as pessoas que receberam ela, que viram ela. Até essa senhora meio atrevida aí que chegou perto dela, assim. Foi agraciada também, né? Foi agraciada. Só ter sido olhada por Nossa Senhora, minha filha, já foi agraciada demais. Então, a presença dela, né, é uma presença, assim, maravilhosa, porque ela carrega consigo o Deus, né? Imagina, ela carrega Deus em todas as dimensões. Na ordem natural, né, de uma mulher que carrega uma criança no ventre, na ordem espiritual, que no ventre, na alma dela, no ventre da alma dela também, ela carrega esse Deus. Então, meu Deus do céu, ela virou um oceano ali divino, né? Era uma enxurrada, um oceano chegando na casa da Isabel de graça. Meu Deus, imagina a casa da Isabel, ficou superlotada de anjo, né? E ninguém via isso, mas tava a casa dela, tava uma casa assim, badalada, né? Vamos dizer assim, tava agitada ali, mas agitada na graça, né? Foi um terremoto de graça que aconteceu ali naquele encontro. Que encontro que deve ter estremecido a terra toda no sentido sobrenatural das coisas, né? Então, meu Deus do céu. Então, a Isabel, essa mulher ficou louca, gente. Essa mulher ficou louca de alegria. Essa mulher ficou em êxtase. Para ela falar isso aqui, ela já estava em êxtase. Entendeu? Bendita és tu. Talvez a Valtorta não viu, é porque essa parte é muito interior, né? Mas assim, essa mulher ficou, meu Deus do céu. Bendita és tu, né? Entre todas as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, né? Como tenho merecido que a mãe do meu Senhor venha a mim, sua serva, né? Olha, ouvindo a sua voz, a criança pulou na minha barriga em sinal de alegria, né? Porque a presença de Nossa Senhora, de Jesus, é alegria, ela, né? Eles trazem a alegria, né? A paz, a felicidade, a ordem, né? A ordem das coisas, tudo. E quando eu te abracei, o Espírito do Senhor revelou uma grande verdade ao meu coração. A Nossa Senhora é o próprio Espírito Santo naquele momento, porque ela é a esposa dele. Então ela abraçou o próprio Espírito Santo,
Então, se você abraçar o Espírito Santo, imagina o que você vai receber de luzes de verdade. Se quando a gente é iluminado pelo Espírito Santo já é uma graça, imagina você abraçar ele. Ela abraçou o próprio Espírito Santo, gente. Ela abraçou o próprio Espírito Santo ali. Meu Deus do céu, imagina você abraçar o Espírito Santo que é fogo, que chama, que é. Meu Deus do céu, essa mulher foi. Meu Deus do céu, essa mulher podia ter morrido ali. Naquele abraço, né? De tanto. Meu Deus do céu. Quando você contempla isso, você fica assim, meu Deus. Como é possível alguém ficar vivo depois de abraçar o próprio Espírito Santo? Que Nossa Senhora era a presença do Espírito Santo ali, gente. Abençoada é você, porque acreditou que Deus pode fazer, que a mente humana acredita que não é possível. Então ela viu Deus, ela falou, você é abençoada por causa de Deus. Porque você acreditou em Deus e você não só acreditou nele, mas você tomou posse. Você foi possuída por Deus. Você não só acreditou na palavra, mas você deixou a palavra se encarnar na sua vida. Você assumiu essa palavra como vida. Você assumiu Deus em palavra e em vida. Por isso você é 3, 4, 5, 1 milhão, 2 milhões de vezes santa. É maravilhoso, gente. Nossa Senhora é maravilhosa demais. E a gente nunca vai cansar de falar dela aqui. Quanto mais a gente fala, mais a gente ama ela. Meu Deus do céu, a gente é apaixonada, né? Aí você me fala, mas, Nossa Senhora, tudo isso por quê? Por quê, gente? Porque, igual eu falei, ela foi tomada toda por Deus, porque ela não teve Deus só como palavra, ela teve Deus como palavra, mas uma palavra vida, que se tornou vida, que a possuiu, ela possuiu Deus. Então, como que ela não vai ser cheia de graça? Por causa de Deus, a gente quando olha para ela vê o quê? Deus, se você perguntar para ela, fazer uma entrevista com Nossa Senhora, vai falar, foi tudo por obra da divina vontade. Ela fala nos 31 dias, que é um livro dela, totalmente dela, ditado por ela. Foi a divina vontade, entendeu? Olha o que a divina vontade faz com alguém que se deixa ser possuído, ser dominado, que valoriza, que se abre totalmente. Não faz coisas pequenas mesmo, faz aquilo que aos olhos humanos é impossível, torna possível. É maravilhoso, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Em nome Santo. do Amém, Pai que me filho. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu a amo, a Senhora me ama e dê à minha alma uma porção da vontade de Deus. Dê-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre o vosso olhar materno. No livro de Valtorta, nesse capítulo que estamos estudando, o Evangelho como me foi revelado, Maria chega na casa de Isabel, é bem recebida, né? Conta lá no começo a curiosidade do povo, quando vê ela se aproximando, sabiam que ela não era daquele lugar, assim como em todos os lugares, em todos os tempos, sempre vai haver os curiosos, né? Aqueles que estão sempre à procura de novidades, né? Querendo sempre saber de alguma coisa nova para poder estar ali na fofoca, que nem diz o outro, né? Para poder estar sempre ali falando de uma coisa ou de outra. São pessoas que estão mais preocupadas com a vida humana, né? Com a sua humanidade, em se satisfazer, né? Em serem em serem assim elogiados, né? Sabe de alguma novidade, está sempre na frente, as pessoas gostam de estar assim, se sentir assim, né? Numa utilidade inútil. Então, mas o pedacinho que eu queria falar é porque Zacarias, ele não teve a permissão, né, para saber que Maria estava naquela situação de ser a mãe do Redentor. Ele não teve essas luzes, como teve Isabel, como teve João Batista dentro do ventre de Isabel, né, que pulou de alegria, porque ali dentro ele soube bem, né, Jesus na vida íntima, ele fala que ele naquela hora pediu ao Pai que desse a João Batista
a compreensão do que estava acontecendo. Né? Apesar de ele estar dentro do ventre, ele já tinha lido a partir daquela hora, ele já teve plena consciência de tudo, né? De que Jesus era o Verbo encarnado, de que ele seria o precursor, ele já teve a consciência, porque Jesus ali já instruiu ele, né? Então ele sabia bem. E Isabel também, porque Isabel até compôs, né? A segunda parte da Ave Maria, né? Porque a primeira parte é o anjo, né? O anjo Gabriel, quando fala, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Aí, e depois, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Rogai por nós, os pecadores. Porque Isabel sentiu, viu nela a Mãe de Deus, soube que ali estava a Mãe de Deus, né? Foi revelada a ela. E a Zacarias, não, né? E apesar que Zacarias, ele era sacerdote, ele esteve no templo em toda a época que Maria esteve ali, né? Quando ela foi deixada lá por Joaquim e por Ana, aos 3 anos, né? Ela esteve aos cuidados lá da outra Ana, né? Profetisa, e também Zacarias estava sempre lá, né? Quando ele estava servindo, ele estava lá, ele via Maria, ele sabia como é que ela estava, ele tinha notícias dela. Então, mas ele não foi dado, porque apesar de ser sacerdote do templo, né, e de saber de todas as profecias, ele faltava, que eu vou dizer assim, a fé, né? Faltava crer mesmo. Então, quando falta a fé, a gente perde as graças, né? Porque nós não conseguimos ter uma dimensão, um olhar mais profundo, né, para as coisas. Quando não se tem fé, o olhar é superficial, como aquelas lá fofoqueiras que estavam só vigiando quem chega, quem sai, quem entra, como que é a pessoa, para poder depois estar um conversando com o outro. E quem tem os olhos da fé é mais aprofundado, né? A pessoa vê aonde ninguém vê, né? Ela consegue ir mais além, como Isabel foi, né? E Zacarias, apesar de todo conhecimento, não pôde ir, porque ele faltou, né, a fé necessária nessa hora para acreditar, né, na obra de Deus. Acreditar. Ele duvidou até mesmo que Isabel seria mãe, por causa da idade dele e dela, né? Ele sabia bem se ele era capaz ou não, né? Mas foi, né? Porque João Batista veio. Então, eu acho muito interessante porque Maria, ela foi criada no templo, ela foi educada no templo, ela era de extrema humildade, né? Porque a gente já sabe que a constituição dela espiritual não é a mesma nossa, né? Ela foi concebida sem pecado, ela é completamente diferente de nós. Porque olha para você ver, ela foi educada no templo, então quando ela entra, que Zacarias entra, né, em casa e ela o vê, ela se abaixa e ela beija as franjas da sua veste, né? O bordado, a franja larga lá que os sacerdotes usavam, em sinal de respeito, né? Em sinal de respeito, ela se abaixa, ela se curva e ela tem dentro dela o Criador do mundo, de todas as coisas, né? Olha para você ver como que é, né? É igual, assim, a gente ouve falar às vezes, Deus anda na contramão da história, né? Porque a nossa razão, a nossa maneira de pensar e de ver, vai numa direção, a de Deus vem em outra, é completamente o contrário. É completamente o contrário da nossa razão, porque a gente precisa de ter amor e fé, e, e não, nem tanto razão, né? Porque a razão muitas vezes nos cega, né? Não nos deixa ver aquilo que precisamos realmente ver. E é muito interessante, né? A gente perceber essas coisas e essa história tão bonita, né? Contada. E eu acho assim que no nosso dia a dia, né, que é o que importa da nossa história, é o nosso dia de hoje,
como estamos vivendo hoje, né? E tirar dessas, se Deus nos permitiu hoje ler, né, entender um pouquinho sobre essa parte do Evangelho de Maria Valtorta, é porque ele tem um propósito, né? Nada acontece por acaso, tudo tem o seu propósito. Deus, ele age em todos os tempos como agiu na criação, ele ainda está criando, e está criando muitas vezes através de nós. Então, se ele hoje permite que a gente ouça e reflita sobre essa palavra, sobre este ensinamento de Maria Valtorta, é porque ele quer que a gente tire daí algum ensinamento que nos ajude a sair um pouco da nossa razão, sair um pouco da nossa curiosidade, né? Como foi o caso daquelas mulheres, sair um pouco do nosso egoísmo, do nosso eu, e para entender, né, o que é a vontade de Deus. Porque a vontade dele é a humildade de Maria, que se abaixa, mesmo ela sendo, né, teriam que todos se abaixar para ela, mas ela faz exatamente o contrário, né? E, e aí talvez não, né? Por isso faltou a Zacarias a graça, né, de poder entender o que estava acontecendo naquele momento, porque como ele era um sacerdote, ele, né, ele era suntuoso, né? Ele era um homem assim muito respeitado e não é como se não subir na cabeça, né? A pessoa fica um pouco assim soberba, mesmo cheia de si, não fica? Nós também ficaríamos. É só a gente subir qualquer degrauzinho, até num tijolinho, que a gente já está se achando, né? E aí, e quando a gente se acha, né, a gente fica se achando que a gente sabe alguma coisa, que a gente é qualquer coisa, nós perdemos as graças, perdemos as luzes, porque Deus não dá, né? A soberba parece que ela é assim, tipo um, uma coisa impermeável, né? Ela nos recobre com uma película impermeável que não passa graça, né? Então nós precisamos de romper com essa película, né? Com essa soberba, com esse cheio de nós mesmos, para sermos humildes e considerarmos que a gente não sabe nada, não tem razão de nada e que a Deus pertence tudo, todos os momentos, apenas a nós alegrarmos com tudo, vivemos em tudo como, né, estamos vivendo nele, com ele e por ele, como sabiamente nos ensina a Santa Igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos abra a mente, nos dê o dom e a graça da humildade de Maria, para recebermos as luzes e as graças de Deus. Assim seja. Amém. Então, eu estava ouvindo a partilha da Ruth e, eu só eu lembrava desse mistério do terço, né, que Nossa Senhora dos 31 dias com Maria, né, que ela revelou para Luísa. E assim, confirmando mesmo tudo que a Ruth falou, que ela não foi lá apenas fazer uma visita, ela foi lá fazer grandes coisas. E também sobre que ela falou que Nossa Senhora mastiga e dá como papinha pra gente. E eu lembro de um dia que foi a Michele que disse que leu num lugar que Nossa Senhora, quando a gente vai rezando o terço, ela vai dando de golinho pra gente as coisas da Bíblia, né? O entendimento da Bíblia. E a gente fazendo o terço da Divina Vontade, lendo os mistérios, eu, assim, fiquei pensando, Nossa Senhora dá de golinho, né? A Divina Vontade pra gente. Então, quando a gente recorre a ela, né? A gente está confiando nessa mãe e realmente também que ela nos gera no seu ventre, né? É igual ela falou também, que Nossa Senhora, ela gera cada um de nós no seu ventre e depois vai dando de papinha para nós o entendimento, né? Nos preparando, nos gerando
Em nome do dom da Pai que me divina criou, em nome vontade. do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Como a gente falou hoje na aula sobre o Magnífica, o canto de Maria, aí eu lembrei que no livro do céu Jesus dá uma explicação, né, sobre uma parte da oração de Nossa Senhora. Aí ele fala assim no volume 4, sobre a humildade. Não se é digno de Jesus se não se esvazia de tudo. Em que consiste a verdadeira exaltação? Estando em meu estado habitual, veio e me adorava Jesus e me disse: Minha filha não pode ser verdadeiramente digno de mim, senão só quem esvaziou tudo dentro de si e se encheu tudo de mim, de modo a formar de si mesmo um objeto todo de amor divino, tanto que meu amor deve chegar a formar sua vida e a me amar não com seu amor, mas com meu amor. Depois acrescentou: O que significam aquelas palavras? Depôs do trono os poderosos e tem exaltado os pequenos. Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus e amando a Deus com o próprio Deus. Deus exalta a alma a um amor eterno. E esta é a verdadeira e maior exaltação. E ao mesmo tempo, a verdadeira humildade. Depois continuou. O verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus, de fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Depois, retirando-se, em meu íntimo ouvi que rezava dizendo: Sempre santa e indivisível Trindade, vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. E assim a passei, ouvindo quase sempre que rezava dentro de mim e eu junto com ele. Então, assim, quando Nossa Senhora falou, né, na oração ela falou, depôs do trono os poderosos e tem exaltado os pequenos. Qual é essa verdadeira humildade? Né? O que Jesus fala que é essa verdadeira humildade e essa verdadeira exaltação. É a alma se destruir totalmente a sua vontade, se esvaziar totalmente de si, renunciar totalmente a si mesma e se transformar, se encher de Deus, fazer tudo por Deus. É fazer tudo por Deus. Não fazer nada mais não ter mais amor próprio, não olhar mais assim os seus próprios interesses. Sempre olhar para tudo o que você faz e fazer por amor a Deus. Não é que você vai deixar de fazer assim, por exemplo, né? Porque eu tava falando com Jesus assim, a gente é muito complexo, né? Porque o Senhor quer voltar a gente à ordem. Mas às vezes nesse processo de voltar à ordem, a gente fica meio desordenado, assim, sem. Engraçado, né? Meio perdida. Aí essa mensagem que a irmã colocou aqui, que a Aline colocou, né? Essa orientação para as mulheres casadas, para as mães de família. Voltar à ordem significa a gente fazer todo o nosso ofício na nossa casa, como esposa, como mãe, como funcionária igual eu sou esposa, eu sou mãe, eu trabalho numa empresa, eu tenho uma empregada na minha casa, então é muita coisa na minha casa, na minha vida, né, na minha rotina, é muita coisa. Eu ainda faço um serviço, ainda sou intercessora numa associação, eu trabalho agora eu estou ajudando na pastoral da liturgia, então é muita coisa. Aí Jesus fala que você vai se destruir totalmente a si mesma e encher totalmente de Deus. Então você vai. Aí a gente pode começar a pensar que
que eu vou me encher de Deus, então quer dizer que eu vou ter que ficar só lendo a Bíblia, só lendo o livro do céu, só escutando a escola, que é muito vídeo. Vou passar o dia inteiro, então me enchendo de Deus significa passar o dia inteiro ouvindo as partilhas, só isso, não vou fazer mais nada. Então, tá vendo que eu tô falando que acontece uma desordem nesse sentido, de você querer se encher de Deus e largar as outras coisas, sendo que se você deixar de fazer, de cumprir o seu ofício, você vai estar se enchendo de si mesma. Tem que ter um equilíbrio, tem que entender o que Deus quer da gente. Ele quer que você seja a melhor mãe, a melhor esposa, que você cumpra o seu ofício de forma, né, que você olhe para isso como uma obediência a Deus, mas que faça isso por amor, que essa obediência seja coroada pelo amor. Então você vai ser uma esposa virtuosa, você vai ser, como a Aline colocou aqui, o momento com seu esposo é sagrado. Você não vai, Deus não chegou na sua vida para te atrapalhar. Ele chegou na sua vida para ordenar e para organizar tudo. Então, você não vai deixar de fazer nada do que você fazia. Só o pecado. Ele veio para tirar o pecado da sua vida. Ele veio para tirar o que não pertencia, o que não pertence a ele. É isso que ele veio tirar. Ele não veio tirar o seu momento com seu filho, o seu momento com seu esposo, o seu momento no trabalho. Você não vai, por exemplo, esses dias eu estou com muito trabalho para fazer na empresa. E é um desejo de Deus que eu faça isso com muito amor, com muito zelo, o meu trabalho na empresa. Tem o horário de pegar meu filho na escola. Eu tenho que cumprir esse horário com meu filho. Ele espera, então, e por amor eu vou. Então, tem um momento que meu esposo está em casa, ele passa o dia inteiro fora, eu fico longe dele o dia inteiro. Então, o momento que ele está em casa, eu dou atenção para ele, conversar com ele, ter esse diálogo com ele é super importante. Eu sou o coração de Deus na terra, na minha casa, a representação do amor. Eu tenho que ter esse papel de representar o amor de Deus para todo mundo. Então eu tenho que brincar com meu filho, como mãe, eu vou dar atenção para meu filho, eu vou cuidar dele, tudo por amor. Eu não vou deixar ele não vai ser prejudicado nenhum dos meus trabalhos para poder me encher de Deus. Eu vou me encher de Deus fazendo tudo o que eu já fazia por amor a ele. Eu vou tirar o pecado, eu vou tirar o que estava o supérfluo, eu vou tirar o que não pertence a ele. Então, no meu caso, por exemplo, eu eu, eu passava horas e horas vendo Facebook. Eu passava horas e horas vendo Instagram. Eu passava horas e horas vendo vídeo de automaquiagem, maquiagem na internet. Eu passava horas e horas na televisão, nos seriados. Eu passava horas vendo seriado Netflix. Então, esse meu tempo, isso aí eu tirei tudo, não tem nada, não tenho tempo para ver nada de dessas coisas que eu via, de maquiagem, eu passava horas vendo vídeo de alimentação saudável, de pesquisando como que fazia um monte de receita, não sei o quê. Perdia muito tempo com isso. Hoje eu não tenho vontade mais de fazer isso, então nas horas que eu tenho, que eu não estou fazendo os meus ofícios, que eu tenho uma hora livre assim, eu estou lendo o livro do céu, eu estou partilhando aqui na escola. Eu acordo mais cedo, eu dormia muito, então acordava bem tarde, então eu acordo mais cedo para ouvir a aula da escola e já ouvi antes do meu esposo acordar. Aí quando ele acorda, eu já eu já consigo ouvir umas 2 horas de aula e o que eu não consegui ouvir eu ouço depois enquanto eu estou trabalhando. Às vezes eu tenho tempo para ouvir, consigo conciliar o trabalho, porque eu estou trabalhando em casa, eu consigo conciliar o trabalho com o vídeo. Aí tudo bem, eu passo o dia com o telefone aqui perto, ouvindo os áudios, mas assim, eu não posso parar totalmente o trabalho para ouvir. Então ele veio na minha vida para tirar tudo que era supérfluo, tudo que era desnecessário e o que era pecaminoso também. E aí eu preencho o meu dia inteiro com Deus. A minha alma enche-se de Deus. Porque eu acordo já
totalmente para Ele, fazendo oração, e aí estou totalmente ali na escola, ouvindo e tudo. Quando eu paro de ouvir, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar por amor a Deus. Eu vejo no meu esposo a face de Cristo. E aí eu faço tudo por Deus, como Nossa Senhora fala, assim, uma coisa básica que a gente vai viver na divina vontade, vendo como se você estivesse sozinha com Jesus na terra. E aí você vai fazer tudo por Ele. Tudo por Ele. Então, enquanto eu estou fazendo as outras coisas, eu estou me enchendo de Deus do mesmo jeito. Não estou longe de Deus. Enquanto eu estou fazendo meu trabalho aqui, a hora que a Aline mandou essa mensagem, eu falei, Jesus, o Senhor não vem para atrapalhar mesmo, eu venho para me ajudar. Ele me ajuda a fazer o trabalho, que é muito complicado às vezes. E aí eu fico em paz. Eu fico em paz, porque eu sei que tudo que eu estou fazendo, todos os atos, foram divinizados por Jesus. Então ele me deu um presente maravilhoso, que tudo que ele fez foi divinizado. Então não importa o que eu esteja fazendo, é divino. Então se eu estou trabalhando em um ato na divina vontade, se eu estou com meu esposo, se eu estou com meu filho brincando, se eu paro para descansar um pouquinho depois do almoço, é divina vontade, tudo está na ordem. Então não tem que ficar perturbada. Igual às vezes eu penso, nossa, Senhor, tem muito trabalho, eu não tô, até agora eu não consegui meditar, e aí eu já tenho que buscar meu filho na escola, mas estou em paz, eu vou fazer o que dá para fazer, eu não vou deixar de cumprir uma tarefa que eu tenho que fazer com meu filho, com meu esposo, e aqui no trabalho para poder meditar. Não é isso que Deus quer, não é essa a ordem. Então eu me encho de Deus fazendo tudo, lavando a louça, fazendo comida, né? Às vezes se eu estiver sozinha, por exemplo, se eu estiver sozinha na cozinha lavando a louça, eu posso ler um pedacinho do livro do céu e ficar conversando com Jesus, meditando esse trecho do livro do céu. Ele está comigo o tempo todo. Se eu tiver agora, se meu esposo está na cozinha, eu não coloco um fone de ouvido se ele está lá perto de mim para ouvir, né? Eu fico prestando atenção nele, conversando com ele, ou com meu filho. Meu filho conversa demais, o pequenininho. Então ele chega conversando comigo, eu dou atenção para ele. Jesus faria isso. Jesus não deixaria a pessoa falando sozinha, de jeito nenhum. Ele prestava atenção, olhava nos olhos das pessoas. Então a gente é Jesus, abre mão de si, porque é muito gostoso ficar com Deus e ouvindo as aulas, ouvindo tudo. Mas se você deixa de estar com as pessoas, seria amor próprio, porque é isso que você gosta, né? Então você não faz mais a sua vontade, você vive para o outro. Você vive para o outro. E é por Deus. Então você se enche de Deus, toda de Deus. E ama a Deus com o próprio Deus. Quando você se esvazia totalmente, você vai amar o próximo com o amor de Deus. Você vai ser outro Jesus. Ele não pensava nele. Ele só vivia para o outro e para a glória do Pai. E esta é a verdadeira e a maior exaltação e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. Humildade, você se esvaziar totalmente. Você não é nada. Deus é tudo. A Nossa Senhora, ela pensa assim, que ela não é nada, que é tudo por Deus, é tudo por graça, como falou na escola. É tudo graça. Ela também, ela é a mais humilde de falar que ela que tudo que a gente faz de bom é Deus, é a graça de Deus operando em nós. Não é nada nosso. Isso é a verdadeira humildade, você saber que você não faz nada por você mesmo, que você não é capaz de amar o seu esposo, o seu filho, que é Deus, tudo você tem que se esvaziar do seu amor próprio para amar com o amor divino. E aí esse amor que vai te instruir, que vai te né, que vai te você vai começar a enxergar a situação, a sua família com outros olhos, com outros olhos. Hoje eu falei que essa questão de eu ver o meu esposo a face de Cristo, né? Ontem eu estava um pouco essa semana eu fiquei um pouco perturbada por causa que eu chamei ele para rezar, ele não quis e tudo, né? Eu contei essa história, acho que eu contei aqui. E aí hoje a gente tava conversando aqui de manhã e ele me falou uma coisa que eu falei, nossa, Jesus, o que ele falou comigo foi a maior declaração de amor que ele fez para mim até hoje. Foi a frase que ele falou que me deixou mais feliz do que se ele tivesse me comprado uma joia ou se ele tivesse me dado um buquê de rosas.
a gente tava falando sobre... eu falei que eu sonhei com ele, eu sonhei que... Eu falei, nossa, Marcela, eu sonhei que você tinha decidido a se separar de mim. E que eu te perguntei por que você estava querendo separar de mim, que eu queria entender por que, né, que queria separar. E ele falou assim, não, tem uma coisa me perturbando muito, eu não consigo ter um compromisso com você, não consigo ter esse compromisso. Então, e isso está me magoando, isso está me deixando perturbado, tem uma coisa me perturbando, eu não consigo ficar com você. Eu preciso me separar, tipo assim, eu gosto de você, mas eu preciso me separar. Porque eu não consigo ficar com você. Tipo assim, um espírito perturbando ele. Eu entendi que tinha um espírito perturbando ele. Olha o meu sonho, meu Deus. Aí eu contei pra ele, né? Aí a gente conversando, e ele começou a achar que eu tava preocupada com isso, não sei o quê. E ele falou assim, não tem nada me perturbando, não tem espírito nenhum. E aí me abraçou e falou assim, Deus tá com a gente, tá? Eu, você e Deus aqui. Nada me perturba, não tem perigo nenhum de nada. Nossa, gente, quando ele falou isso, quando ele falou assim, está aqui comigo, eu tô junto com você e com Deus, então não tem que ter medo de nada. Eu falei, nossa. A hora que ele falou isso, eu vi Jesus nele assim, de um jeito. Meu Deus, que coisa linda. Ele falando isso. E eu preocupada com a alma dele, eu tava me preocupada com a alma dele. Com a alma dele. E aí, hoje a, a Ruth falou sobre, na casa dela, sobre a obediência, sobre a gente sobre a gente não resistir à obediência. E aí ela partilhou uma luz assim, que a obediência a gente é, fazer o ato que Deus quer que a gente faça, né? E eu entendi assim, que esse ofício de esposa, quando eu faço meu ofício de esposa, não quero me colocar, não quero estar, não me desordeno assim nesse ofício, eu faço justamente o que Deus quer de mim como esposa e fico em paz, é a obediência. E aí, no meu caso, esses dias eu fiquei preocupada com a alma do meu esposo, mas eu tava, tipo assim, querendo ser o que eu não era. Eu tô preocupada com a alma dele, tipo assim, a única coisa que eu posso fazer por ele é rezar pela alma dele e confiar em Deus, que Deus vai fazer um milagre e ele vai se converter e eu não tenho que preocupar com mais nada. Rezar, conversar com ele, falar para ele de Deus, e é o que eu já estou fazendo. Então, fora isso, além disso, a minha preocupação não tem sentido. E aí é uma desordem. E aí, a hora que ele falou isso, e aí eu fiquei ontem olhando para ele, gente, meu esposo é tão paciente. Ele é tão assim, humilde. Ele tem uma paciência com meus filhos. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, nossa, mas eu tô reclamando de quê? Eu já entreguei ele para o Senhor. Eu já consagrei ele a Nossa Senhora. Eu rezo por ele. De vez em quando ele reza comigo. Ele ouve o que eu falo. Tô reclamando de quê? Por que eu tô preocupada? Né? Então, a obediência, a ordem, né? Você viver na ordem, você não perder a paz. Eu estava perdendo a minha paz. Preocupação inútil. E chega a ser orgulho, porque, aí por isso que eu tô falando disso, porque chega a ser orgulho, não é humildade. Você se esvazia totalmente e confia totalmente em Deus. Você sabe que por você mesmo você não vai fazer nada por Ele. O que você está fazendo já é o que Deus deseja. Ele que está fazendo em você. Você não se, tipo assim, eu fico às vezes me sentindo culpada que eu não estou fazendo alguma coisa por Ele. Eu não faço nada mesmo. Né? O que eu tenho para falar, eu tenho que confiar plenamente em Deus, que nos momentos certos Ele vai me usar para falar com Ele e tudo, e vai usar outras pessoas também. Por que é só eu? Por que eu acho que é só eu que Ele vai usar? Ele vai usar outras pessoas. Ele vai usar o sol se pondo para falar com Ele. E Ele já está falando. Ele já está falando. Não é só através de mim. Isso é orgulho pensar isso. Então é isso que é ser humilde. É você reconhecer que você não é nada. E se encher totalmente de Deus.
Aí Jesus falou: o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor eterno, é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus, de fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Mas é como eu falei, esse se ocupar de nenhuma outra coisa e não de amar a Deus, é amar a Deus no seu cotidiano, na sua atividade, no seu ofício de mãe, de esposa, no trabalho, no trânsito. Então você não vai ficar só o tempo todo olhando para a cruz, olhando para o livro do céu, olhando para as partilhas. Não, isso não é amar a Deus. Porque você vai estar deixando o seu irmão que está necessitando de você. Isso não é amar a Deus. É olhar para Jesus e imitar Jesus. Ele não fazia isso. Ele passava o tempo todo orando para o Pai sozinho na montanha lá, sozinho, né? Ele ia pensar só nele? Não. Ele vivia para os outros. Muitas vezes Jesus estava rezando sozinho, em oração, e chegava alguém chamando ele, e ele parava a oração. Teve um dia que o Marzian, aquela criança lá, Jesus saiu para rezar, e eu acho que ele foi atrás dele, eu não sei, e aí eu sei que acho que ele pediu: deixa eu ir rezar com você. E aí Jesus ficou conversando com ele, eles ficaram conversando, não lembro direito o que era, mas aí o Marzia falou assim: eu te atrapalhei a rezar, não rezei, não, né, acabei te atrapalhando. E ele falou: não, tipo assim, foi uma oração também que a gente fez. A gente está falando de Deus, falando, né? Não lembro direito, mas assim, ele estava sempre disponível para as almas. Então, se você se recolhe, vive em recolhimento e deixa sua família e seu filho, seu esposo e as pessoas, ou outra pessoa que chega para falar com você, porque você está em oração, não é imitar Jesus. E depois, retirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava: sempre santa e indivisível Trindade. Vos adoro profundamente, vos amo intensamente. Vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.